Seja bem-vindo para a nossa aula. Preparei um material super bacana para você, para te ajudar. Os 5 pilares do respeito na medicina veterinária, para você ser valorizado, respeitado e principalmente bem pago. Sem você precisar depender só de indicação, sem você precisar investir muito dinheiro. É uma aula super prática com alguns insights para te ajudar. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: você sente que você se dedica demais, que você trabalha bastante, que às vezes você faz muitos plantões, que você estuda bastante? Sabe aquela sensação de estar fazendo muito, mas mesmo assim parece que você não vê resultado? Parece que você se sente, na verdade, que as pessoas não reconhecem o seu trabalho, que o mercado não reconhece o seu trabalho como deveria, como você merece. Que muitas vezes você sente que o seu trabalho é bom, só que as pessoas não valorizam o suficiente. Não sei se você já teve essa sensação, eu já tive isso. E eu sei que muitas vezes é frustrante, muitas vezes, sabe, dá até aquela vontade da gente desistir, né? Só que ao longo da minha jornada, eu aprendi uma coisa e uma verdade dura às vezes da gente engolir, e eu quero compartilhar ela com você aqui, que é o mercado, ele não valoriza quem trabalha mais, ele não valoriza quem é o mais inteligente, quem é o nota 10 da turma. O mercado ele não valoriza quem faz mais plantões, muito pelo contrário, ele valoriza quem se posiciona melhor. E para a gente aprender a se posicionar, existe uma estratégia, existe um método. Como assim se posicionar, né, Gustavo? Eu vou compartilhar nessa aula 5 comportamentos, 5 hábitos, 5 pilares que vão te ajudar a se posicionar e a ser respeitado e valorizado no mercado. Mas como que eu cheguei aqui, né? Por que eu estou falando isso com você? Porque eu vivi isso na pele. Eu nasci na periferia, nasci numa família humilde, eu fui criado pela minha bisavó, e eu me lembro que eu tinha muita vontade de mudar de vida. E quando eu cheguei na faculdade, foi um choque muito grande para mim, porque eu via várias pessoas com muito dinheiro, né? Vários amigos, colegas da minha sala, e muitas vezes eu contava moedinha ali para almoço, para tirar aquela xerox, sabe? Só que a minha mãe, ela sempre falava uma coisa: estuda para você ser alguém na vida. Ela falava, tá vendo? Estuda para você ser alguém na vida. E eu acreditei nessa ilusão que bastava eu me formar, bastava eu estudar, que eu ia ser alguém na vida, que eu iria ficar rico, né? Que todos os meus problemas iriam se acabar. Só que acontece que eu formei e o milagre não aconteceu, né? Muito pelo contrário, comecei a trabalhar, e eu, apesar de ter feito muitos estágios, apesar de ter aproveitado muito a minha faculdade, eu percebi que quando eu entrei no mercado de trabalho faltava alguma coisa. Quando eu perdi um cliente, eu me sentia muito mal, eu achava que eu não era bom o suficiente, sabe? Toda vez que eu perdia um paciente, eu me sentia mal, eu me colocava para baixo, eu achava que eu não era suficiente, eu duvidava de mim, né? Acho que faltava aquela confiança. Quando alguém reclamava do preço, eu abaixava o preço só para não perder, não tentar perder o cliente, né? E é interessante porque muitas vezes eu via nesse começo da minha jornada colegas muito menos preparados do que eu, que trabalhavam até muito menos do que eu, e essas pessoas elas estavam muito mais valorizadas e respeitadas, ganhando mais, cobrando mais do que eu estava. E é muito interessante como a gente começa a se comparar, e às vezes você não tem você não tem o conhecimento, não tem as ferramentas ali, você começa a se comparar. Eu não sei se você já sentiu isso, você começa a se comparar com outras pessoas, e aí que você começa a duvidar mais ainda da sua capacidade. Só que aí, foi nesse momento que eu entendi uma coisa muito interessante, né? O respeito que eu buscava, ele não era só uma sorte, ele era um método. O respeito que a gente tanto busca na medicina veterinária, que às vezes a gente acha, e eu vejo muitas pessoas achando que só porque se formou, só porque tem um diploma, né? Não, e todo ser humano merece ser respeitado, valorizado, mas a gente precisa entender um pouco melhor a lógica, né, do mercado, como funcionam essas relações. Todo mundo merece ser respeitado, todo mundo merece ser valorizado, mas existem aquelas pessoas que elas são mais respeitadas, elas são mais valorizadas, e é isso que eu quero te mostrar nessa aula agora, os 5 pilares que sustentam todo veterinário respeitado. E esses 5 pilares, eu estava pensando antes de criar essa aula, eu falei, o que eu posso trazer de tão importante, o que eu posso trazer de tão legal?
E eu comecei a pensar na minha vida, comecei a pensar na minha trajetória. Já são praticamente 15 anos de formado, se for contar com a faculdade, já tem 20 anos que eu estou dentro da medicina veterinária. Eu vi muita coisa, eu passei por muita coisa. Eu comecei a conviver com pessoas que eu admirava muito, que hoje fazem parte do meu círculo de amizades. Pessoas que eu converso, pessoas que eu peço conselho, pessoas inclusive que são parceiras de trabalho, que me contratam ou que são, de algum modo, participam de algum projeto junto comigo, pessoas que antes eu admirava, pessoas que são extremamente respeitadas, reconhecidas, valorizadas, que ganham muito dinheiro. Eu comecei a observar o que essas pessoas tinham ou têm de diferente, né? O que será que fez essas pessoas chegarem onde elas chegaram? O que me fez sair de um completo desconhecido e alcançar tantas coisas dentro da veterinária, tudo que eu já fiz, os lugares que eu conheci, as pessoas com as quais eu me conectei, tudo foi a veterinária que me deu. E eu comecei a pensar um pouquinho nesses pontos aqui e eu trouxe 5 pilares para vocês entenderem. Quais são os 5 pilares que eu quero te mostrar nessa aula e que você precisa aprender e aplicar no seu dia a dia para você ser reconhecido e valorizado, assim como os meus alunos já aplicam, assim como centenas de outros veterinários estão aplicando e estão se dando muito bem na carreira. Primeiro pilar é a mentalidade de resultado. Enquanto você pensar com uma cabeça de funcionário, de CLT, né, enquanto você pensar, não ter um pensamento, uma ambição, um pensamento fora da caixa, né, você vai continuar refém das circunstâncias, refém dos clientes, refém dos plantões, refém das empresas que querem pagar qualquer coisa para você. Você precisa entender que existem outras possibilidades, você precisa mudar a sua mentalidade e se comportar de uma maneira diferente. A mentalidade nada mais é do que, né, a junção aí dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e a maneira como a gente age, os nossos comportamentos. Só que a gente não consegue só mudar os comportamentos, a gente precisa primeiro mudar a maneira como a gente enxerga o mundo. Então você precisa abrir um pouco a sua cabeça para entender outros pontos de vista, para entender o ponto de vista de quem contrata, para entender o ponto de vista do cliente, o que ele espera de você, o que o mercado espera de você, porque muitas vezes a gente está fechado ali no nosso mundo, né? Olhando só para o nosso umbigo, só, poxa, porque o cliente não me valoriza, poxa, porque a empresa não me valoriza, porque o plantão é porcaria, porque eu conselho isso. Só que você esquece de tentar enxergar o todo. Por que será que eles não estão me valorizando, não estão me respeitando? Por que será que o cliente, toda vez que eu passo o preço, ele reclama, ele não fecha, ele manda um WhatsApp e depois ele não continua mais a conversa comigo? Por que será que todas as vezes que eu posto nas redes sociais as pessoas ignoram o que eu falo e tal? Então é justamente abrir a cabeça para você entender o que está acontecendo em volta, para você aprender com outras pessoas, para você trazer aquilo que é bom para dentro da tua vida, para dentro da tua carreira. É esse tipo de mentalidade. Existem pessoas que são muito fechadas para o novo, para aprender, para ver outras possibilidades diferentes. E o meu convite aqui é que você realmente mude a sua mentalidade. Como que você vai fazer isso? Fazendo cursos como esse, entrando dentro dos nossos programas de mentoria, convivendo com pessoas que pensam diferente, pessoas que geram resultados reais, pessoas que são bem-sucedidas na veterinária, fora desses mercados. É assim que você vai começar a mudar a maneira como você enxerga. Você vai ver que uma pessoa faz, que uma pessoa tem resultado, e você vai falar, poxa, eu também posso, eu também consigo. E aí você vai mudando ali a sua forma de enxergar o mundo. Segundo pilar extremamente importante, e esse eu vejo que foi talvez o mais importante da minha vida, a habilidade mais importante que eu desenvolvi na minha vida, a comunicação estratégica. É você justamente, né, falar para o cliente certo, você não só depender de atrair o cliente ou o cliente encontrar você, mas você se comunicar de uma forma que você atraia o cliente que você gostaria de atender. Você já parou para pensar quem é o cliente que você gostaria de atender? Qual é o perfil dele? Qual é a classe social dele? Se é homem ou se é mulher? Você já parou para pensar o quanto que talvez a comunicação ela pode abrir muitas portas para você? Ela vai fazer aquele cliente que talvez, né, não faz ou não aceita o tratamento que você faz ou que você propõe, ou não quer às vezes pagar aquele exame, não quer pagar a consulta, não quer... O quanto que uma comunicação estratégica, persuasiva, vai te ajudar a entregar o melhor para o seu paciente. Não estou falando aqui só de você ganhar dinheiro, mas que é muito bom, mas você poder proporcionar um melhor tratamento para o seu cliente, porque às vezes você não consegue proporcionar aquilo que você quer, porque você falha na comunicação, o cliente não consegue entender, ele não vê valor naquilo. Então,
comunicação estratégica é algo que vai abrir portas para você. É algo que você pode utilizar em várias frentes. Você pode se comunicar melhor com o seu cliente, você pode se comunicar melhor com o mercado, você pode se comunicar nas redes sociais e isso abrir muitas portas para você. Por quê? Porque, afinal de contas, nós, veterinários, temos 90%, né, do conhecimento que a internet não tem. As pessoas que estão na internet não sabem, por exemplo, coisas que você sabe como veterinário. Você tem um conhecimento muito rico, muito valioso. E isso, se você aprender a se comunicar, se você aprender a mostrar isso, se você aprender, né, a falar bem, a gravar vídeos, a usar o poder do marketing, das redes sociais, isso pode abrir inúmeras portas, assim como abriu para mim com empresas, assim como me faz monetizar o meu Instagram. O simples fato de ajustar a minha comunicação, de melhorar a minha comunicação e utilizar uma comunicação estratégica. Terceiro pilar aqui, tão importante quanto todos os outros, é uma clareza de posicionamento. Você já parou para pensar, né, onde você gostaria de chegar? Como que você gostaria que as pessoas te enxergassem? Né? Você só é respeitado quando o mercado entende quem você é e o que você representa. Olha que interessante isso. Talvez as pessoas e o mercado, os clientes, não valorizam você porque elas ainda não te entenderam. Ela não sabe quem você é, o que você faz, como você faz. Elas não sabem o que você faz de diferente diante de tantos outros veterinários. Por quê? É muito interessante essa questão do posicionamento, porque quando você tenta agradar todo mundo, você não é referência para ninguém. Quando você tenta fazer várias coisas, você não é referência em nenhuma dessas coisas. E o cliente, ele não paga o que você vale, ele paga aquilo que você demonstra para ele. Interessante isso, né? Ele não paga o que você acha que você vale na sua cabeça, ele paga o que você demonstra, o que ele enxerga de valor naquilo ali. Se o cliente te chama de caro, o problema não está aí no preço, o problema está no posicionamento. Porque você pode até achar, poxa, mas eu tenho essa graduação, eu tenho essa pós-graduação, e você vale, o seu serviço vale realmente. Tem muitos profissionais muito bons tecnicamente, com mestrado, doutorado, e que a consulta desses profissionais deveria valer 500, 600 reais. Mas por que será que o mercado não paga? Porque as pessoas não conseguem enxergar valor naquilo. O profissional não consegue demonstrar. E aí é muito interessante porque, já linkando com o quarto pilar aqui, né, tem uma frase, o quarto pilar, a percepção de valor, tem uma frase que diz o seguinte, que é muito relacionada com a clareza de posicionamento também. Não basta ser, tem que parecer ser. E isso é o quê? É o cliente enxergar valor em você. É ele perceber valor, perceber que aquilo que você está propondo, aquele serviço que você está propondo vale. Quantas vezes você já foi em uma empresa, em um restaurante, por exemplo, você pagou caro e você saiu dali com uma sensação de que não valeu a pena? Você já teve essa sensação? Ou você pagou por um serviço, por um profissional, e você falou assim, poxa, acho que não valeu a pena. Essa sensação é que o cliente não pode ter com você. Ele tem que pagar pelo teu serviço, você tem que cobrar o teu serviço o valor justo, e ele tem que sair dali falando assim, caraca, valeu cada centavo. Ele perceber que tudo aquilo que ele investiu foi muito bom. O que ele investiu para o animal dele retornou em diversos benefícios. O animal dele se sentiu bem, melhorou, o atendimento foi legal, o seu atendimento foi muito bom, foi ótimo. As coisas que você proporcionou para ele durante o atendimento, as coisas que você falou, a maneira como você se comportou, a maneira como você estava vestido, a maneira como você estava se comunicando, conversando com ele, o local onde você estava atendendo. Ah, mas eu atendo domicílio. A maneira como você organizou as suas coisas, a maneira como as suas coisas estavam organizadas, como a sua roupa estava limpa. Percebe? São várias pequenas coisas que juntas elas vão sendo somadas na cabeça do cliente e ele vai atribuir valor ao seu serviço ou não. E por último, e não menos importante, mas eu fiz questão de deixar por último, você precisa ser uma referência técnica. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Não adianta nada você ter todos os outros se você não é um bom profissional. Então, você precisa estudar. Você precisa ler, você precisa ir nos congressos, você precisa fazer cursos, você precisa estudar. Estuda, filho.
Porque não adianta nada você ser bom em comunicação, mas às vezes você não sabe fazer um diagnóstico de uma sinomose, você não sabe qual exame que você vai pedir para tal suspeita, você vai fazer uma consulta, você se perde na anamnese, você não sabe fazer um exame clínico bem feito. Você precisa ser uma referência técnica, você precisa ser muito bom, um clínico muito bom e escolher uma especialidade onde você vai atuar. Mas não ao contrário, né? Não adianta, tem muita gente que já sai e quer fazer uma especialidade, se torne um bom clínico, faça bastante plantão, aprenda bastante nas clínicas, visite todas as áreas que você quer conhecer, que você acha que poderia ser legal, e depois com essa experiência, com essa prática, você vai decidir qual é a área que você vai seguir. E aí sim você tem bagagem, você é respeitado, você é uma pessoa com referência, com experiência técnica, mas você precisa ser um bom veterinário. Você não precisa ser um ótimo veterinário, você precisa ser um bom veterinário. Saber realmente ali o que fazer quando o problema aparecer. Porque isso vai te dar o quê? Credibilidade. Então, recapitulando os 5 pilares para você. Primeiro, mentalidade de resultados. Segundo, comunicação estratégica. Terceiro, clareza de posicionamento. Quarto, percepção de valor. E quinto, você precisa ser uma referência técnica. E para tudo isso, para ser respeitado, você precisa de um método. Você não consegue, você não vai conseguir se você não tiver um método. Você pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Esses 5 pilares transformaram a minha carreira, mas eu sei que sozinho esse processo vai ser mais difícil. Por quê? Porque para mim ele foi difícil e eu tive a ajuda de muitas pessoas. Eu tive a ajuda de muitos mentores, eu pude observar muitas pessoas e é por isso que eu criei uma oportunidade única para você, para te ajudar a acelerar a sua vida. Uma oportunidade que só nesse mês de novembro ela vai ficar disponível para você. Durante todo o mês de novembro vai acontecer a nossa Black Vet. O que é a Black Vet? É a Black Friday do Empreende Vet. Todos os nossos cursos, todos os nossos treinamentos, tudo que eu já produzi ao longo de quase 7 anos, tá tudo lá na nossa plataforma e você vai ter a oportunidade de acessar todo esse conteúdo por um único valor. E isso não se repete, é uma vez por ano, somente no mês de novembro, então fica esperto aqui, continua aqui para você entender quanto que é interessante e importante essa oportunidade para você. O que é a Black Vet, né, gente? A Black Vet é o momento onde a gente reúne todos os nossos cursos pelo preço de um único curso. O que você vai receber na Black Vet? Você vai receber o Vet Impact, que é meu curso de marketing estratégico. Tá? Ali eu vou te ensinar como funcionam as redes sociais, como você pode usar o marketing de uma maneira mais eficiente. Não que você precisa se tornar um blogueiro, mas como que você pode utilizar o marketing como um todo de uma maneira mais inteligente, estratégica, que gere resultado. Como você utiliza a sua marca pessoal, como você utiliza as redes sociais. Quais são os canais de marketing que você pode utilizar, como produzir conteúdo, ferramentas de inteligência artificial. Tem um conteúdo muito rico ali, são 23 aulas, você assiste aí você demora em torno de 3 horas a 3 horas e meia para assistir todo esse conteúdo, desde de uma introdução ao marketing para você entender o que é o marketing, até o marketing pessoal. Esse é o Vet Impact, um curso que já ajudou centenas de veterinários no Brasil e que vai estar disponível para você na Black Vet. Segundo produto que está aqui, segundo dos nossos cursos que está aqui, é o Start Vet. Esse aqui é o melhor do que eu já produzi. O Start Vet é um curso de autodesenvolvimento, é um curso de empreendedorismo, é um curso pensado para te ajudar a evoluir na sua carreira. São 5 pilares, 5 comportamentos ali que vão te ajudar. São 5 módulos, é um curso mais extensivo, mas é uma verdadeira MBA. Ali você vai aprender empreendedorismo, você vai aprender comunicação, você vai aprender sobre autoliderança, autodesenvolvimento, sobre vendas. É um curso que já tem quase 5 anos que eu aplico esse curso, já centenas de veterinários também já passaram por ele. Era uma mentoria, se tornou um curso gravado para poder facilitar e você vai ter todo esse material na sua mão. Depois disso, você vai ter acesso ao MCP também, que é o nosso webinário, o método Clientes Premium. Como que você faz para atrair clientes? Nesse método, nesse webinário, eu ensino 19 canais de aquisição de clientes. Tem muita gente que às vezes usa só o Instagram, tem muita gente que usa às vezes só o Google, tem gente que não usa nenhum desses e fica esperando o cliente ligar, o cliente aparecer. Né? Eu vou te ensinar aqui no MCP 19 canais de clientes, como você prospecta clientes, qual é o tipo de prospecção, prospecção ativa, prospecção passiva e como que você pode utilizar todas essas ferramentas para atrair clientes certos
que valorizam o seu serviço e pagam pelo seu serviço. Durante muito tempo, a gente foi produzindo conteúdo, fazendo eventos, afinal de contas o Empreendivet ele surgiu de um evento, e o penúltimo evento que a gente fez, o Empreendivet Campo Grande, na verdade penúltimo não, né, já tiveram 2 ano passado. O Empreendivet Campo Grande nós gravamos todas as palestras, então tem palestras com grandes players, tem palestra com grandes profissionais do mercado, todos os 2 dias de palestras ficaram gravados, você vai ter acesso a esse evento. Os painéis online do Empreendivet, então ali tem mais de 40 horas de conteúdo. Conteúdo sobre liderança, conteúdo sobre marketing, conteúdo sobre franquias, conteúdo sobre empreendedorismo, que eu e várias outras pessoas profissionais, referências do mercado, gravamos em formatos de palestras de 1 hora e vai ficar disponível ali para você também. E por último, um novo curso que a gente criou, que é A Máquina de Vídeos. Para quem tem dificuldade de gravar vídeo, para quem tem medo das câmeras, para quem às vezes quer entender como funciona, né, os insightzinhos ali dos vídeos, as transições, os ganchos, qual é a estrutura de um vídeo, de um Reels, eu vou ensinar você nesse curso aqui o passo a passo para você poder gravar vídeos, para você perder o medo, tudo isso num curso bem bacana. Se você fosse comprar todos esses cursos separados, o valor deles seria R$ 3.712. Só que hoje, na BlackVet, hoje não, né? Nesse mês de novembro, mas hoje você vai pagar R$ 147. Você pagaria quase R$ 4.000 em todos os cursos se você fosse comprar eles de forma separada. E detalhe, você teria acesso por 1 ano nesses cursos. Aqui na BlackVet você tem acesso vitalício a todos esses cursos, a todas as atualizações que eu fizer, aulas novas que a gente colocar na plataforma, tudo isso por um único preço que vai ficar disponível para você durante o mês de novembro. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é uma promoção, tá? Não é uma promoção, a gente está fazendo uma promoção para vender, não. Isso daqui é um movimento, é uma oportunidade de poder ajudar muitos veterinários a terem acesso a esse conteúdo, que eu tenho certeza que pode mudar a realidade de muitas pessoas, assim como mudou a minha realidade. O conhecimento transforma, o conhecimento liberta, mas não só o conhecimento da faculdade, outros conhecimentos que ao longo da vida eu fui adquirindo e que me ajudaram a chegar até aqui, que me ajudaram a conhecer inúmeros lugares, a viver da veterinária de maneira muito boa. E eu quero compartilhar tudo isso com você em todos esses cursos. Então é um movimento onde a gente vai buscar valorizar a veterinária, valorizar cada colega, cada profissional que estiver aqui dentro e aprender a aplicar cada uma das nossas estratégias aqui. E aí você pode estar pensando assim, e se eu tiver não conseguir aplicar? E se eu comprar esse curso e você está falando aí, nunca te vi na vida, não sei quem você é, e eu não gosto desse curso? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma garantia de 7 dias. Muitos desses cursos você assiste em muito menos de 7 dias. Você pode assistir esses cursos e depois pedir reembolso. Fala assim, não gostei, não quis. Você pede reembolso direto na nossa plataforma, 100% do seu valor é ressarcido, você não tem nenhum prejuízo, nenhum risco, você só tem a ganhar. Então, você deve estar pensando assim, mas e agora? Né? Como que eu faço? Não tenho dinheiro agora. Você consegue parcelar, você consegue fazer inúmeras formas aqui na nossa plataforma para conseguir ter acesso ao nosso material, ao nosso conteúdo da BlackVet. Só que deixa eu te lembrar uma coisa, a BlackVet ela só acontece no mês de novembro, tá? Depois, quando o mês acabar, só no ano que vem, todos os conteúdos vão voltar ao preço normal, o combo, esse acesso completo e vitalício, ele vai ser encerrado, e aí você só vai ter essa oportunidade ano que vem, se a gente abrir novamente a BlackVet. Então aproveita agora, porque você não tem nada a perder, você só tem a ganhar com todos esses conteúdos. E eu quero reforçar aqui para você, para ser respeitado existe um método. E eu sei o quanto você se doa, eu sei o quanto você não quer só ter mais clientes, você não quer só ganhar mais dinheiro, você quer ter mais clientes porque você quer ser respeitado.
porque você quer ser reconhecido como veterinário. Você quer ganhar mais dinheiro para poder proporcionar momentos melhores na sua vida, para poder proporcionar momentos melhores para sua família, para você não ficar com aquela angústia, né, com o dinheiro contadinho ali, para você não ficar preocupado com as contas que tem que pagar, será que vai dar certo, será que não vai dar? O que você quer é paz, o que você quer realmente é trabalhar e se sentir bem com o seu trabalho, se sentir reconhecido, valorizado, satisfeito em ser veterinário. Assim como milhares de outros veterinários também se sentem. E a Black Vet é o primeiro passo para isso. É o primeiro passo para você entrar nesse mundo, para você aprender, para você começar uma mudança real na sua vida. E é por isso que eu quero que você clique no botão aqui embaixo, essa oferta está liberada para você. Somente agora, clica no botão aqui embaixo, garanta o seu acesso agora, porque para ser respeitado existe um método. E é esse método que eu quero te ensinar durante todos os nossos cursos. Toca aqui embaixo agora, não perca essa oportunidade, não saia dessa página, porque depois você não tem como voltar. Então clica agora, faça a sua inscrição, aproveita, mergulha nesse conteúdo, estuda bastante, aplica bastante e eu vou estar aqui para te ajudar. O que você precisar, nós temos o nosso suporte, você vai entrar em contato comigo e eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão e vou te ajudar na sua caminhada. Então espero você aqui do outro lado, toca aqui no Saiba Mais e vem com a gente.